Estamos de volta com Impressões, conversando hoje com a secretária da Mulher e Diversidade Humana do Governo do Estado, Gilberta Soares. E a deixa que ficou no bloco anterior foi a questão da violência psicológica, que é muito forte nesse âmbito todo da violência contra a mulher. Secretária, como caracterizar esse tipo de violência que às vezes passa com a pecha de banal? Esse tipo de violência ele tem algumas estratégias, que é, por exemplo, a humilhação, comentários pejorativos sobre o corpo da mulher, sobre o comportamento dela, a própria humilhação diante de outras pessoas, a desconfiança, a perseguição, muitas vezes de perseguir os lugares que a mulher vai. A questão também do isolamento é muito comum, começar a evitar que aquela mulher tenha convivência com outras pessoas, até da própria família. A gente vê, por exemplo, no meio rural, uma forma de violência psicológica muito forte. A mulher começa a ser proibida de visitar a família, é muito comum no meio rural, no domingo, de visitar a mãe, participar de almoços, de atividades com a família, ela começa a ser impedida, não frequentar a casa da família, da própria Isso como mãe. se fosse uma prova de amor. Isso como se fosse uma prova de amor, como se fosse um cuidado, uma preocupação com a segurança ou com alguma coisa. Muitas vezes, às vezes, é também de forma já agressiva, você não vai pronto, e a mulher acaba cedendo, evitar contatos com as amigas. Então, essa questão do isolamento ela é muito forte, porque na medida que a mulher se sente isolada, ela perde esse contato com o mundo externo e outros parâmetros de convivência. Então, isso é outra estratégia adotada. E às vezes o xingamento mesmo, e às vezes é muito comum, por exemplo, muitas vezes tem homens que saem, saem à noite, saem sozinhos no final de semana, ou mesmo quando eles voltam do trabalho, então ele chega do trabalho, a mulher ter feito a comida, já que essa continua sendo uma atribuição das mulheres, elas trabalham fora, mas são elas que cuidam das atividades domésticas, e aí quando dos filhos também. Dos filhos, a atividade doméstica inclui a casa, inclui os filhos, inclui a comida, inclui cuidar dos doentes. E aí o que é que acontece? Quando ele chega em casa, ele desqualifica a comida está ruim, essa comida não presta. Então essa desqualificação do trabalho, do comportamento da mulher também faz parte dessa violência. E às vezes até outras formas, Já também atendi uma mulher, eu sou psicóloga de formação, então também já fiz esse trabalho de escuta mais individualizada das mulheres, e tinha um homem que ele, quando saía, ele saía para o trabalho e ele fazia, eles moravam, era uma família de classe baixa, de classe de meio popular, então ele amarrava no árvore uma corda em forma de forca. Todo dia quando ele saía, ele chegava lá, antes de sair, ele ia, amarrava aquela corda lá e mostrava para ela. Ele só fazia isso. Quando ele chegava, ele tirava, quando ele saía, ele colocava. E ela se sentia extremamente ameaçada com aquilo. Por que ele fazia uma forca e chamava? Então, são coisas desse tipo que pode parecer, mas não é. Mas, na verdade, é uma forma de submissão. E outra forma também, principalmente entre casais, é obrigar a mulher a manter relações sexuais. Que aí nem é uma violência psicológica, passa a ser uma violência sexual. Mas as estratégias de obrigar a mulher àquilo, muitas vezes usa de armas psicológicas, do tipo, você não me quer, você tem outro. Muitas vezes o homem tem uma outra relação fora, ou ele trai aquela mulher, mas ele coloca a culpa na mulher. É ela que trai, é ela que deve ter um outro relacionamento, por isso que ela não quer. E muitas vezes a mulher não quer porque ela é agredida, porque ela é desqualificada, porque ela não recebe o carinho que ela precisa para aquele envolvimento, e quando ela não quer, ela é agredida porque ela não quer. Então são várias estratégias que passam pelo emocional e que funciona porque vai minando a autoestima. Todo ser humano precisa da sua autoestima para agir, para tomar suas iniciativas, para tomar suas decisões, e minar isso vai fazendo com que essa mulher se sinta inferior e perca suas forças para a reação. Sobre essa questão da violência sexual, recentemente as redes sociais mostraram o caso de uma moça que só depois de vários anos de ser violentada pelo namorado, ela decidiu se rebelar e contou essa história toda nas redes sociais. E aí, o curioso disso tudo é que muita gente ficou contra ela, achando muito estranho que somente depois de anos ela tenha reagido. Como é que se explica esse fenômeno, secretária? É exatamente o que a gente já vem falando, essa questão do ciclo da violência, esse sentimento dessa construção desse sentimento de inferioridade, essa ideia também de que a mulher precisa ser protegida,
né, de que a mulher precisa sempre de um homem para ser protegida. Isso é algo que está, quando a gente diz que está na cultura, não é que está na cultura só a máxima de que a mulher deve apanhar do homem, né? Geralmente isso às vezes nem está posto, mas está posto esse sentimento de que a mulher é muito frágil, de que ela precisa da proteção, de que o homem é forte, de que as atitudes do homem, que o homem não tem paciência para resolver as coisas com consenso, que o homem geralmente age de forma agressiva e aí ele age desse jeito porque faz parte da natureza, né? Que o homem não pode ficar sem sexo, é outra máxima que está na nossa cultura. Então, quando ele obriga a mulher a fazer sexo, é porque é da natureza instintiva dele. E é da natureza da mulher entender tudo. E é da natureza da mulher entender tudo, é da natureza da mulher ser passiva, é da natureza da mulher abrir mão, né? Uma mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, ela abre mão, ela é compreensiva inclusive com a humilhação, com a falta de reconhecimento do trabalho dela, para ela não ganhar para fazer todo aquele trabalho. Então, aquilo tudo vai fazendo parte de um caldo, de um grande caldo na cultura e que as mulheres subjetivamente internalizam isso. E aí depois, quando a violência está instituída, e aí tem um sentimento de dependência, né? Tem aquele sentimento de dependência, né? Eu preciso dele, eu não sei viver sem ele. Porque desde pequena ela escutou que ela precisava de um homem, né? E muitas mulheres constroem a sua vida voltada para um casamento. Não o casamento como um lugar, um espaço de encontro e de divisão da vida afetiva, do companheirismo, da solidariedade, que todo mundo almeja isso, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas almeja, mas o casamento como esse lugar de que vai garantir que ela seja alguém na vida, porque se ela não tiver, ela está perdida. E aí depois fica difícil quando a pessoa projeta aquilo, sonha, tem um sonho do príncipe encantado, né? Não tem um conto do príncipe encantado? Inclusive, recentemente nas redes sociais divulgaram aí um vídeo de uma menininha que deve ter, sei lá, talvez 2 anos e que chora pedindo o marido para a mãe, né? Porque tem essa construção do príncipe. Aí depois desconstruir isso, às vezes é muito difícil, muito doloroso para as mulheres. Por isso que a gente trabalha muito a ideia do apoio, né? Você ter o apoio. E o apoio tanto do poder público, enquanto responsável por enfrentar essa violência, isso é algo do poder público, isso é poder dos governos e do Estado, como também nas próprias famílias, esse apoio nas redes privadas, nas famílias, nas amigas, isso é muito importante para a mulher se sentir apoiada. E aí tem agora, recentemente, acho que a gente tem 2 campanhas muito legais, que é essa do primeiro assédio, né, que foi uma campanha, inclusive, incentivada pela ONU, e que as mulheres têm saído, né, em revelações incríveis de primeiros assédios, quantas mulheres a vida inteira não contaram e resolveram contar agora. E a outra é do meu amigo secreto, né? Que é muito interessante, muito bem bolada, essa ideia de um amigo secreto para mostrar que não é tão secreto assim, né? Que a coisa está aí e muitas vezes ninguém tem coragem de dizer, também pelo medo de não ser acreditada. Porque tem o medo de ser desacreditada. E tem um outro problema que muitas vezes a vítima ela também é considerada culpada pela sociedade, né? Exatamente. A culpa volta para ela, pelo jeito do comportamento dela, pela roupa que ela vestiu. Aí tem a vergonha, né? Muitas mulheres se sentem muito envergonhadas, porque se ela está sendo culpada, então ela tem vergonha daquela culpa que ela não tem, né? E por isso que muitas vezes essa questão de identificar aquilo que ela está vendo como violência fica difícil para ela, porque ela tem vergonha e ela tem culpa. Às vezes é a culpa de ser responsabilizada, às vezes é a culpa da relação não ter dado certo. Né? Que ainda tem aquela, mas a culpa foi sua, mas ele é um marido tão bom, ele é uma pessoa tão boa, ele é tão trabalhador, porque em muitos casos, esse agressor, nos casos da violência doméstica, esse agressor, ele não tem outros delitos, o delito dele é a violência contra a mulher, mas ele é um bom trabalhador, ele trabalha, ele é uma pessoa respeitadora, ele não infringe outras leis da sociedade, ele infringe essa. E aí fica difícil para alguém configurar aquela pessoa como um lugar do crime, né? E a mulher acaba protegendo. Há uma situação bastante contraditória. Nós saímos de uma sociedade patriarcal, totalmente patriarcal, para termos hoje em dia mulheres que comandam os lares, que são provedoras da casa, que são responsáveis por tudo, tem uma terceira jornada, tem uma participação muito forte na vida do trabalho. Hoje o Brasil é comandado por uma mulher, mas ainda assim o machismo prevalece. A gente pode pensar daqui a quanto tempo a gente viver com menos machismo, já que é tão difícil não ter machismo. Esse é um grande desafio. Eu acho que a gente vive, a gente não tem uma linha reta, né, nessa questão. Acho que a gente tem, como as ondas do mar, fluxo e refluxo. A gente tem um avanço das mulheres e a gente vem percebendo, não só no Brasil e na América Latina, mas no mundo como um todo, que vem como que uma contramaré, vem uma onda contrária para evitar esses avanços.
né? Então, esse machismo é como se ele fosse reeditado, essas práticas antigas tentando continuar na sociedade. E a gente vê o nosso país que tem uma mulher presidente, né? A gente conseguiu eleger uma mulher como presidente, mas a gente for analisar essa mulher presidente, ela sofre também reações machistas. A gente nunca tinha visto na história da República Brasileira a mídia e as pessoas avaliarem a roupa que o presidente tomou posse, avaliar posturas relacionadas ao cabelo, à roupa. Então, se está gorda demais, se está magra demais. Ninguém nunca avalia isso em relação aos homens. A maquiagem, o cabelo. A maquiagem, o cabelo, ou seja, uma série de atributos que são relacionados ao universo feminino e não ao universo de uma presidente, de uma chefe de Estado. Então, isso é uma forma de machismo, né? Que a gente precisa ter um olhar muito crítico para isso, independente da posição política, do partido que faz parte. É o fato dela ser uma mulher que está fazendo. Isso é uma reedição machista. Como a gente vê, as mídias sociais é algo novo, né? Na história do mundo, na história do nosso país. Mas, de pronto, o machismo está lá presente. Né? Então, os espaços, as mudanças vão vindo e essas práticas antigas vão tentando se fortalecer e manter esse status. Porque é muito difícil perder privilégio, né, Cláudia? Então, perder privilégio é difícil. E na medida que a gente enfrenta o machismo, a gente vai ter que ter uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres, e homens vão ter que perder privilégio e mulheres ganhar oportunidades. Ok, secretária, muito obrigada pela entrevista aqui ao Impressões. Eu que agradeço a oportunidade de debater um tema tão importante, né? Muito obrigada mais uma vez. O Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência e nós voltaremos na próxima semana.